Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é César, bem-vindos ao meu canal e a gente está nesse curso aí na proposta da gente aprender junto a criar páginas em HTML5 com CSS3 e por enquanto a gente só está aprendendo o básico do básico e o básico do básico já está complicado, porque nem eu lembro das coisas, né? Bom, se vocês fizeram na sequência as aulas, na aula passada a gente começou a usar um outro editor de texto. E esse outro editor de texto, ele é usado por muitos programadores e ele consegue nos dar algumas opções legais, assim. Por exemplo, toda atualização que a gente faz na página que a gente está fazendo no momento, se a gente tiver um monitor grande e conseguir colocar o browser do lado, né, toda vez que a gente salva a página, automaticamente ele já aparece no browser. E eu gostei muito disso, né? E ele tem algumas facilidades muito legais, tá? Eu ainda não fiz aquele vídeo que eu falei que eu ia fazer sobre os tipos de editores de texto, né? E eu só queria lembrar vocês que para você fazer uma página HTML do jeito que a gente está fazendo, você não precisa de um editor de texto mirabuloso. Com o Notepad do Windows você consegue fazer, e o browser, você já tem um browser, porque você está usando o browser para entrar no YouTube, portanto você já tem. Então, não é por falta de software que você vai fazer uma página. É claro que tem softwares que facilitam o trabalho, né? Mas o importante é você saber como que as coisas funcionam. E é isso que eu tento mostrar para vocês, apesar de vez em quando, até eu me engasgo aqui, porque é assim, não é questão de tentativa e erro, é porque faz muito tempo mesmo que eu não faço, né? Então, o que que eu vou fazer? Agora é compartilhar para vocês a minha tela maravilhosa aí. E eu compartilho a minha tela inteira e a gente faz as coisas quase que ao vivo e a cores, tá? Da mesma maneira que a gente faria se você tivesse uma aula presencial. Portanto, os meus erros são os mesmos, né? Bom, então o que que a gente fez aqui, ó, só para a gente lembrar, a gente fez uma paginazinha bem simples, né? A gente usou já uma característica do próprio editor que me facilita colocar as definições básicas, né? E a gente estava falando do que são tags que funcionam inline e tags que funcionam em blocos, né? E a gente já viu que, por exemplo, qualquer texto que você coloca, por exemplo, principal 1, principal 2, principal 3, tá? Os textos eles vão entrar em line, então não interessa se você dá enter aqui no teu browser, no teu editor de texto, e você salvar, porque o browser não vai entender esses espaços. Salvar tem que ser no save, né, geralmente, né? Ou o pessoal usa muito aquelas teclas de atalho, né, que é o Ctrl S. Eu não uso o Ctrl S aqui no meu micro porque as teclas estão todas gastas e às vezes eu erro os dedos aqui, tá? Bom, para pular de linha em qualquer coisa, ou a gente usa o BR, tá? Né? O BR, não precisa nem dar Enter, né? O BR já vai. Ah, eu posso usar o BR com esse fechamento ou o BR sem, tá? As duas maneiras estão certas. E as duas funcionam para qualquer browser também. Então, a principal está na mesma linha que principal 2. Pulei uma linha, né? Principal 3, pulei uma linha e coloquei uma figura aqui, que a gente já fez na aula passada. Tá? Bom, dá para a gente melhorar isso daqui, né? Bom, vamos melhorar. Como que a gente vai melhorar? É o seguinte, vamos criar dois tipos de textos, tá? Que podem melhorar, né, a visualização da sua página, né? No main, a gente definiu que parágrafo, a gente descobriu, deixa eu diminuir esse parágrafo, a gente colocou muito grande isso, tá?
a gente definiu o parágrafo e a gente descobriu que o parágrafo funciona em bloco, tá? Ou seja, ele ocupa toda a dimensão da largura da tua tela. Só que como ele está responsivo por causa desse metadado aqui, quando você diminui, tá, a largura da tela do teu browser, tá? Ou se você aumentar, tá vendo? Tanto a figura quanto o parágrafo ele vai mudando conforme, tá, o negócio. Ah, uma coisa que aconteceu aqui, tá? Que a gente não fez é definir os estilos, né? Estilo de letra, de cor, do H1, etc, etc. Eu vou abrir esse index que a gente fez no começo do curso, tá? A primeira página lá, e vou pegar toda a minha tecla de style, tá? Ou de estilo, e vou colocar aqui nesse meu aqui. Ou seja, antes até do header, eu vou colocar os meus estilos, tá? E vou salvar. Provavelmente, as letras do parágrafo vão mudar. Por quê? Porque a gente já definiu o estilo de parágrafo, tá? Bom, o que a gente tinha definido de estilo? Olha só. A gente definiu no corpo do documento, portanto, em todo o body, um background laranja. Tá? Por quê? Porque o nosso site é de Limeira, moçada. Eu sou de Limeira. E Limeira é a cidade da laranja. Só que esse laranja ficou muito laranja mesmo, né? Daí, ó, com esse editor, tá? Eu tenho como mudar o laranja. Eu vou mudar o laranja para uma cor um pouco mais diferente aqui, tá? E vou salvar. Para ficar um pouquinho mais pálido o negócio. Tá? Beleza. Sem problemas nenhum, então a gente já fez. Tá? E olha que interessante. A gente lembra, né, das aulas passadas, que a gente pode, toda tag HTML, ela pode ter definições e a gente passa parâmetros, né? A gente coloca os atributos nela, né? E no meu nave, por exemplo, que é onde eu fiz esse texto 1 aqui, tá? Não tem, não tem definição nenhuma de cor, né? Mas eu posso definir de algumas maneiras. Ou eu defino direto aqui, que é uma definição em linha, de estilo em linha, né? Eu coloco style, tá? E eu vou colocar um color para ele, só para a gente ver aqui, ó. Tá? E vamos colocar um... Tem um monte de cor aqui já, que já vem com uma pré-definição nesse editor de texto. Senão eu ia escrever dark green, por exemplo. Entendeu? E daí eu salvo aqui, tá? Ó, a cor de texto já mudou, tá? Mas além da cor de texto, eu posso também definir background, né? Tá? E veja como o editor ajuda, né? Porque a gente pode colocar algumas coisas já, só de olhar aqui a gente já define. No caso, eu quero fazer o background color, como eu coloquei o cor verde, eu vou colocar dark gray. Eu vou salvar. Bom, daí a gente já começa a entender melhor. Tá? Por que está aparecendo esse negócio do Google Translate? Porque está usado, está ligado aqui no meu browser, tradução de página, e ele detecta que esse texto aqui está escrito em latim, né? Por causa que o nosso editor faz isso. Né? Bom,
Vamos, depois a gente vê, e eu não quero desabilitar isso, também não é o caso. Bom, esse é um tipo de definição de cor em linha. E vocês estão vendo como o nave também trabalha em bloco, quando eu defino o fundo do nave, tá? Ele pega todo o texto aqui, ó, que vai até o fim da página, e se eu aumentar a página, tá vendo? Ele vai ficar definido como sendo o texto, como sendo o tamanho total da largura do meu browser, né? Então, eu posso fazer isso aqui, definir toda a estrutura do nave, né? Que é um container, que é uma tag, assim, em linha. Mas não foi assim que a gente estava combinando fazer, né? A gente queria fazer a definição dentro de uma tag especial aqui que a gente chama de estilo, né? Bom, e como que a gente faz essas definições de estilo? A gente simplesmente escreve o nome do negócio que eu quero definir, tá? Nave, tá? Abro aquela, como que chama? O chave, né? Tá? E aqui eu coloco as definições do nave. Ó, vou copiar e colocar aqui. Só que lembrando que a definição na linha ela tem prerrogativa e maior importância do que a definição aqui no style. Tá? Tudo que você encontrar com definição na própria estrutura do HTML, ela vai se sobrepor à coisa que a gente definiu aqui. Tá? Ah, e por que está diferente dos outros? Ah, porque é só questão de, de acerto. Esse P também vem para cá, esse div vem para cá, H1 vem para cá. Beleza? Bom, e vou mostrar isso para vocês. Eu sei que o fundo azul combina com cor de laranja. Onde que eu sei isso daí? Porque eu aprendi lá da roda de cores que tem um. Depois a gente vê isso daí para frente, tá? Mas tem cores complementares. É muito afrescalhado o negócio. Mas para ficar um site bonito, falaram que o azul combina com laranja. Então eu vou colocar azul aqui e vou salvar. Veja bem, eu salvei. Nunca traduzir esse site. Pronto. Resolve. Ou seja, o que, que aconteceu? Não mudou nada, né? Porque eu tinha definido que ia mudar aqui o background para essa daqui, mas na linha do programa, da marcação, eu falei para fazer fundo gray, ou dark gray. Então ele entendeu essa daqui, apesar de que eu tenha pré-definido outra cor. Então, se eu tirar isso daqui, né, e salvar, daí vai mudar para a cor que eu defini aqui no estilo. Ó. Que bonito. Tá? Outra coisa aqui, o texto 1, por exemplo, ele está definido no nave como dark green. O que, que significa isso? Que todo o texto que eu colocar aqui, ó, texto 1, texto 2, texto 3, tá? Todo esse texto aí, ó, tá dentro do nave. Por que, que eu coloco com S? Porque eu descobri que o S fica em cima do X. Muito bem. Tá? Ou seja, todo o texto vai ficar com a cor de texto que eu defini no nave. Mas se eu colocar no P, tá? Aqui, por exemplo, a cor que eu defini para texto no P é black, tá? Mas eu posso mudar aqui
E todo parágrafo vai ter a cor que eu defini aqui. Tá? Vamos mudar? Vocês querem mudar para ver? Isso vocês podem fazer aí. Vamos ver que cor que fica bonitinha aqui. Essa cor aqui. Pronto. Vai ficar uma porcaria, mas tudo bem, gente. Oh, não dá para ver, né? Então, o que que acontece? Os caras que fazem web design, né? Eles fazem composição de cores, tá? Para ficar bonito, né? Para o site ficar legalzinho, né? Outra coisa que tem em site que a gente não pôs aqui ainda são os hyperlinks, né? Porque, gente, desde que eu falei na primeira coisa do curso, né? A internet, essa linguagem de marcação de texto é exatamente para fazer isso, para você pular de um site para outro, ou pular de lugar na própria página, né? A gente não fez isso ainda, mas a gente vai fazer. Só que antes de fazer isso, eu estava querendo mostrar para vocês, né, a parte da estruturação, onde eu tenho cabeçalhos, onde eu tenho main, tá? Onde eu tenho footer. Dentro do header, eu posso colocar um nav, tá? Mas eu tenho outras estruturas que são importantes. Por exemplo, eu posso ter uma estrutura aqui no main, tá? Que a gente chama de article, tá? Article. O que que eu vou colocar aqui dentro do article? Eu vou colocar artigo. Eu vou copiar esse cara aqui, ó, e colocar aqui para vocês verem. Copy. Como que funciona? Ó. Pô, a gente já viu que no article, por algum motivo, ele já pegou uma cor diferente, tá? Só que eu não defini nenhuma cor aqui de texto para article, tá? Então o browser entendeu a cor que ele quer. Ele falou: isso daqui vai ser um artigo e eu vou usar essa cor. Outra coisa importante que a gente tem, tá? E eu vou colocar aqui na sequência, tá? É o aside. O que que é o aside? O aside é quando você está escrevendo um texto e na página você quer colocar alguma coisa, tá? Que não tem muita coisa a ver com o texto que você está fazendo. Tipo assim, você está vendo uma página e de repente do lado tem um negocinho lá de propaganda, por exemplo, que não tem muito a ver com o texto. Então eles colocam de lado, né? Assim, uma região da página onde a gente vai chamar de aside, tá? Como eu vou salvar aqui para vocês verem, tá? O aside, ele já o que a gente chama de inline, né? Ou seja, ele vai direto, bem na sequência do article. Quer ver? Ó, eu vou só, para a gente ver aqui aonde que começa esse negócio. Vamos definir uma cor para essa bodega aqui. Ó, eu venho aqui em cima no estilo. Lembra que eu resolvi fazer o estilo tudo aqui em cima? Tá. Então, nesse estilo, eu vou colocar o aside, tá? E vou definir. Só que tem que ficar fora, né, desse cara aqui, ó. Essa chavinha, ela é para fechar esse cara aqui, ó. Tá? E o aside, ele tem que ficar fora. Porque é outro parâmetro que eu vou dar para ele. Tá? Aside. Eu não vou dar Enter, porque
porque senão vai pular para a linha de baixo e vai me confundir de novo, tá? Daí no aside eu posso colocar a cor de texto black, tá? Beleza. E vou salvar. Tá vendo? Aqui começa o aside. Ah, e posso dar uma cor pro... A gente fez o article também, né? Por enquanto só estamos mexendo com cores, tá? Article. Article. Assim. Article. Tá. Também vou colocar... Não, não vou mexer... vamos colocar só color também. Color... Sei lá. Blue. Blue. Sem problema. Save. Tá? Ah, mas... Legal. Então, o que a gente está fazendo na realidade? A gente está criando alguns blocos, tá? Na página, que por enquanto não está fazendo sentido muito para a gente, porque está tudo um na sequência do outro, um do lado do outro. E por que eu estou dando essa ideia para vocês separarem, né? Por quê? Porque as páginas HTML, qualquer uma que você entre, tá? Se você entrar na página do Unsplash, por exemplo, que é a página onde a gente pega fotos, tá? Fotos. Ó, se você entrar no site do Unsplash, tá? Tá vendo? Geralmente, o que ele tem? Olha só. Só de olhar na página já dá para a gente ver duas coisas, tá? Ele tem um header, tá vendo? Ó, eu passo as imagens, ela vai para trás do header, tá? Ela tem um header e outro header. Na realidade, aqui, ó, é um header só que ele está dividido. Aqui, ó, eu posso ter um nav, tá? Um nav. Podia formatar isso daqui com cor diferente? Podia. Só que o cara que fez a página falou assim, ó, gente, acho que vai ficar bonito branquinho, então eu vou deixar branquinho, tá? E esse nav, ele tem várias partes, ó, ele tem o logo, ele tem uma barra de pesquisa, tá? Ele tem uns três pontinhos que com certeza se eu clicar aqui vai aparecer alguma coisa, tá? Ou seja, é uma barra de navegação escondidinha, tá? Eu tenho um botão aqui para eu mandar uma moto para ele, tem uma área de login para eu fazer download ou upload aqui, se eu for pagar ou não. E depois tem uma outra nave, tá? Que vai para as classificações. Quando eu clico numa dessa, o que ele vai? Ele vai para uma outra página, tá? Onde ele pega essas fotos, tá? Que estão para outra página. Se eu clicar aqui, ela aqui embaixo, que é na parte principal, no meu main, né? Vem uma outra página. Legal. E veja bem, eu tenho um parágrafo com H1, tá? E tem uma formatação que eu fiz no estilo. Aqui, ó, é o meu aside, tá? Que de repente é uma coisa aqui que não tem nada a ver com o resto da página, tá? Pode até ver, tal, mas imaginar que não tenha. Isso daqui pode ser um aside. E por que é importante você escrever uma página com essas coisas, desse jeito, bonitinho, assim, tudo organizadinho, tá? Detalhe, hein? Ó, vou diminuir ela aqui, ó, só para a gente ver a responsividade dela. Ó, ela vai diminuindo, as fotos estão diminuindo, portanto são responsivos, tá? Ó, chega num determinado limite aqui, ó, que o tamanho, ele muda o tamanho da foto. A gente vai aprender a fazer isso também. Ó, ele muda e agora fica só duas colunas de foto. Mas ó o aside aqui onde fica, ó o parágrafo como fica e as fotos vão organizando assim. Se eu diminuir mais, tá? Aqui é praticamente uma largura de um celular, tá?
E a gente vê que aqui já mudou a página, a navegação continua existindo, mas o login fica diferente para celular. E isso só acontece por causa dessa divisão que a gente está fazendo aqui. Tá? Na nossa página, obviamente, a gente não formatou ainda o layout. A gente está aprendendo a separar, né? Então, essas... Ah, e os nomes corretos, né? Para você saber, né? Por exemplo, se eu quiser mudar a cor do corpo, né, do documento, tá? Eu mudo aqui, tá? Só que eu sei que o parágrafo, a cor do parágrafo é black, tá? Mas essa cor do que é? Da letra do parágrafo. Eu podia colocar um background para cada parágrafo, tá? Quer ver, ó? Vamos colocar um background color, tá? Para todos os parágrafos aqui, e vou colocar esse cadete blue aqui, que é uma cor azulzinho desse daí, onde está a bolinha lá, tá? Legal, vou salvar. Olha o que que acontece, tá? Todos os parágrafos que estão dentro do body, tá vendo? Eles são feitos aqui, ó, com fundo da cor que eu defini, tá? No article, tá? Apesar dele estar dentro do body, tá? Ele está dentro do article, ou seja, é uma coisa dentro da outra. Então, daí tem um conceito importante que a gente tem que entender no HTML, que é o conceito de containers, né? Containers. O que que são os containers? Containers são blocos que carregam as tags dentro dele. Então, os containers meio que envelopam a série de tags que está dentro do container e você consegue mudar diferentemente para cada bloco. E é isso que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, esse cara aqui, ó, tá? Ele está dentro de um parágrafo que está dentro do body. Então, esse cara aqui que está dentro de um parágrafo, a cor de texto dele é black, tá? E o background era para ser esse daqui. Mas por que que não está desse daqui? Porque a gente definiu um outro esquema aqui para ele. Esse cara está fora. Esse cara aqui, ó, que é o preto, está na realidade dentro do aside. Tá vendo? E no aside a gente diz que a cor dele é preta. Por isso que tá. E não tem background no aside. Entendeu? Então, apesar do aside estar dentro, tá, do main, tá, ou do body, o que manda é a definição da tag que demanda isso daqui. Por exemplo, eu não coloquei nem parágrafo aqui dentro, mas eu posso colocar um parágrafo dentro do aside. Tá? Então, César, mas daí fica a dúvida. Eu vou fechar o parágrafo lá no fim só, né? E quando eu defini esse parágrafo aqui, ó, tá vendo? Os meus P's, tá? Os meus P's, todo P vai ter isso daqui. Como dentro do aside eu não tinha colocado um P, tá? Ficava o que estava sendo definido pelo aside. E pelo aside, eu não coloquei background color. Eu poderia colocar um background color no aside? Poderia. Vamos aqui, ó, no aside. Vou colocar um background color, tá? E vocês vão ver que o background color, ele não vai se sobrepor a esse. Por quê? Porque eu estou definindo o background color de todo o aside aqui. Mas lá na linha, né, lá embaixo, eu coloquei um P e o P tem esse background color. Tá? Eu sei que é meio confuso, mas... Brown.
colocar esse cara aqui. Olha que interessante. Não aconteceu nada, né? Salvei e não aconteceu nada. Só que se eu vier aqui do aside e tirar o parágrafo, e salvar, ele muda para aquela cor que a gente definiu no aside. E detalhe, hein? Além disso, eu não sei se vocês perceberam, mas ele deu um pulinho para cima. Porque, como eu falei, o parágrafo ele tem uma definição um pouquinho acima e um pouquinho abaixo, tá? Que daí nos leva a tentar entender o que é o que a gente chama de borda e o que a gente chama de padding, tá? Border e padding. Isso é melhor ver aqui no desenho do. E onde que eu vou achar esse negócio aqui? Né? Padding. Vamos ver aqui. Padding. Padding, 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 padding. Padding left. Workflow. Margin. Vamos procurar margin. Vamos no Google, vai. O Google ajuda nessas coisas aqui. Padding. Padding. And margins. Vamos aqui. Eu vou já direto na imagem que eu quero ver um negócio aqui, ó. Isso aqui. Isso daqui que eu quero mostrar para vocês. Olha que interessante funciona, tá? Imagina que isso daqui é um container, tá? É um article, por exemplo. No article, a gente não definiu nada. Mas a gente poderia definir margem, tá? E a margem é esse espaço, tá? É esse espaço, tá? Entre o começo do article, tá vendo? O começo do article e o final do article. E não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente tem um espaçozinho aqui, ó, entre tudo e a página principal. Concorda? Que a gente tem um espaçozinho. Depois que começa os negócios aqui. Tá? Por quê? Porque o browser entende, tá? Que tudo tem que ter uma página, um espaçozinho para o negócio não ficar muito feio. Eu posso tirar esses espaçozinhos? Pode. Se eu vier aqui no, no body, tá? Talvez no HTML até, né? Mas no body, por exemplo, e colocar margem 0, tá? Salvar. Não sei se a percepção de vocês conseguiu enxergar, né? Mas quando eu coloquei margem 0, tudo que estava no corpo aqui, ó, tá vendo aquela margenzinha que tinha do lado? Tá? Ela acabou sumindo, né? Agora, se eu quiser fazer uma página um pouquinho mais bonita, que nem essa do Flash, a gente vê que tem um espaço aqui, tá vendo? Esse espaço, ele é também definido em pixels. Tá? Legal. Então dá para a gente fazer na nossa página laranja aqui, tá? Para ela não ficar feia desse jeito. Eu vou colocar, sei lá, 20 pixels para ver como que faz. Save. Ó, 20 pixels. Eu acho que a margem
ela é muito grande. Tá? Por quê? Porque ela fica fixa 20 pixels. Tá vendo? Então, eu não sei se no meu tablet ou no meu smartphone não vai ocupar muito espaço isso daqui de margem. Tá? Bom, beleza. Eu posso, então, geralmente a gente põe, sei lá, 10. Já ficou melhor. Save. Tá? Pô, César, você fez, mas ainda. É, a nossa página tá, por enquanto, tá uma porcaria ainda, né? A gente não fez a navegação, a gente não fez nada. Por enquanto, a gente só está brincando. Quer dizer, brincando não. A gente está brincando e tentando aprender, aprender essas coisas de uma maneira chata até, né? Porque só eu falo, ninguém levanta a mão, ninguém fala nada. Então é assim. Bom, beleza. Uma coisa que é importante, né? É assim, entender por que usar essas divisões aqui que a gente viu, né? Do header, do nav, do main, depois colocar os textos dentro de article, tá? Por exemplo, article, geralmente artigo, né? Artigo tem título. Então, título a gente já sabe fazer, desde a primeira aula, né? Que a gente escreveu Hello World, né? Então, vamos colocar assim, título do artigo 1, né? E vamos salvar. Daí já vai ficando mais interessante, tá vendo? Aqui, ó, que tá no main, eu também vou colocar H1, só que não é com parênteses, tá? H1, né? O H1 é notícia principal. Ao ar. Aqui, ó, notícia principal. Legal. Só que esse cara aqui, ó, o Lore Y, Lime, da notícia principal, ele está na margem que eu defini no body, mas eu posso definir algo dentro dele também, que é isso que eu queria que vocês entendessem. Olha que legal. Então, a gente já entendeu o que é margem, tá? A gente já entendeu o que é margem, tá? E o container tem uma borda, tá? É invisível para a gente, mas a gente pode colocar, por exemplo, vamos ver um aqui, ó. Vou colocar uma borda aqui, ó. Se eu não definir se é em cima, embaixo ou do lado, ele entende que vai fazer em todo lugar. Tá? Eu vou colocar uma borda bege no article, tá? Save. E vamos ver como ficou aqui, ó. Cadê o article? Borda bege. Pô, não dá nem para ver a borda bege. Tá? Vamos por preto. Tá. Aqui não tem border. Tem que ser fora do ponto de vírgula. Border color. Agora a gente vai fazer. Tá? Cadê o article meu? Aqui, ó. Border color. Black. Vamos definir outra coisa aqui. Border width, que é a largura da border, tá? Tá com 0.
Por isso que não dá para ver. Vamos colocar... vou colocar exagerado. 10 pixels. Tem que definir aqui. 10 pixels. Tá? Deve estar com invisibilidade aqui. Color blue, border color, black, border width. Eu queria fazer uma borda aqui para vocês entenderem, né? Não estou conseguindo, não tem problema. Tá? Então, o content do container é o que a gente escreve, é o nosso texto, no caso, a nossa foto. Tá? E a borda é exatamente o limite entre, teoricamente, essa parte amarela e a parte azul. Tá? Azul vai depender do tamanho da border, que é exatamente isso daqui. Eu tentei colocar 10 pixels, não consegui nada. Tá? Então, imagina, eu tenho a margem, é fora do desenho. O padding já é dentro do desenho. Então, se eu aumentar o padding, por exemplo, tá? Padding alto. Então, vamos ver o que acontece aqui no laranja. Eu estou no Article. O Article é esse daqui, ó. Não, o Article é esse cara aqui. Esse cara aqui, que é o Article, né? Tá vendo? Eu já confundi porque é o mesmo texto, né? Título do artigo 1. Tá? Então, o article é isso daqui, ó. E essa parte aqui que eu queria trabalhar. Tá? Peraí. Vou colocar 80 pixels. Tá vendo? Tá, eu estou encucado porque que eu não estou conseguindo fazer aparecer a borda, tá? Do article. Tá, vou até separar esses caras aqui. Mas olha só o que eu fiz. Eu peguei e coloquei 80 pixels a partir da margem. Por isso que ele... Legal. E se eu colocar um negócio maior aqui, sei lá, 200. 200 pixels. Tá? Ele tem 200 pixels de todos os jeitos, em todos os lados, tá? Para cima, para baixo. Eu poderia fazer diferente. Por quê? Porque o padding, tá? Como a gente está vendo aqui, ó, a gente tem padding left, padding top, padding right, padding bottom. Bom, não quero gastar muito tempo agora com isso, porque vai dar para a gente brincar bastante, né? Só que, não sei se vocês estão percebendo, conforme a gente vai aprendendo a fazer algumas coisas aqui, a gente vai aprendendo a formatar a nossa página para ela ficar uma coisa um pouco mais agradável, tá? E a gente só não fez ainda os links, né? Vamos colocar um link aqui, tá? Para gente fazer esse negócio funcionar, tá? O link, geralmente, a gente define com a tag A de address, eu acho. Não sei por que é A. Tá? Vamos pegar esse texto 1 aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó, no nav, tá vendo? Aqui eu vou entrar dentro do nav, dentro do header, tá? E eu vou colocar assim, tá? Bom, eu tenho que informar para onde que eu quero ir, né, com esse link. Tá? Então, eu tenho que usar o href, ou o hrefs, que a gente chama, né? De H, não sei porque o pessoal fala hrefs. Ageref
ou H-referência, né? Bom, esse H-referência, tem alguma outra página aqui? Tem, eu vou chamar de index.html. Só que se eu fizer assim, não vai funcionar, tá? Mas tudo bem. Eu vou explicar por quê. Ó, aí é uma tag que ela fecha. Se eu pegar esse texto aqui, eu tenho que colocar aqui no meio desse breguetinho aqui, ó, para que vire um link. Aqui, ó. E ó, o que vai acontecer? Eu vou salvar aqui. Ó, ficou um link, né? Bom, o que é um link? Um link é um negócio que quando você passa o mouse em cima, ele fica com essa mãozinha e se você clicar nele, ele vai para o lugar que você pediu aqui. Por exemplo, eu vou fazer um outro aqui embaixo, ó. Vou copiar esse cara aqui, tá? Vou colocar embaixo. Vou colocar 3 links, 4 até. Tá? E vou chamar de texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Tá? Vou tirar esses dois aqui que não servem para nada. Tá? Todas estão indo para o mesmo lugar. Só que a gente lembra, da mesma maneira que a gente fez isso aqui com o computador, para ele conseguir enxergar, né, a figura do computador no diretório acima, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá? Esse índice ele não vai achar, porque ele tá, a nossa página principal está dentro da imagem, ou seja, ele vai carregar a mesma página. Então, o texto 1 eu vou até colocar aqui, ó, mesmo, tá? Só para vocês verem. No texto 2, eu vou colocar para esse índice aqui, ó, tá? Esse índice é esse índice que a gente estava na aula passada. Esse daqui, em vez de índice, eu vou colocar para um site. Qual site? Colocar esse daqui, ó, Unsplash. Copiei aqui, ó, copiei, vim para cá para dentro do negocinho de aspas, Unsplash, tá? Eu vou fechar esse Unsplash aqui que eu não gostei. E esse daqui, ó, eu vou colocar para esse monte de coisa aqui, ó. Copiar. Tá vendo? Um monte de coisa. O que é esse monte de coisa? É o site onde eu estou aqui, desse negócio que a gente está falando. Do que é margem, do que é padding, né? E do que é border. Border é a linha de borda, o padding é o espaço entre a linha de borda para dentro do content. Se o content for uma letra, por exemplo, o padding top, o padding left, o padding right e tal, é o espaço que tem entre uma letra e a outra letra. Se a outra letra tiver padding também, vai somar as duas. Bom, beleza. Vou salvar, que eu já tenho que terminar já, porque eu já tenho outra aula e agora é a aula importantíssima, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? A gente tem 4 links, tá? Eu vou fechar todos os meus negocinhos aqui, ó, tá? Então, essa é a nossa página agora, né? Que tem os links aqui que a gente colocou no nave, né? Que está dentro do header. A gente formatou Ah, tem jeito aqui de tirar, mudar a fonte, tirar esse tracinho. Tudo a gente faz aqui na parte de estilos, né? E a gente, na aula que vem, a gente vai falar melhor sobre essa página, essa parte de estilo. Vocês viram, né? A gente pode fazer o estilo aqui também, mas a gente prefere fazer o estilo tudo junto. Fica tudo melhor para a gente, que a gente vai no estilo e fala assim, quero mudar o estilo de todos os H1 que eu tenho. Em vez de todos os H1 for branco, eu vou aqui, vou mexer e vou chamar de vermelho. Tudo bem, daí eu salvo aqui. Então,
Beleza, mudou de todos, eu não preciso mexer. Bom, beleza. E aqui tem os meus links. Olha só que legal. Se eu clicar no mesma, o que, que ele vai fazer? Ele está indo para a mesma. Se eu ligar no texto 2 aqui, ele está indo para a minha página, é para ir para o index antigo. Lembra da primeira página que a gente fez, aquele larjão? Então, a gente até começou, acho que umas 2 aulas atrás, fazendo outro diretório, né? Bom, é que aqui nessa página não tem nenhum link, mas eu podia pôr um link aqui, ó, nesse HTML, por exemplo, para voltar para a página principal. Mas eu posso vir aqui no navegador, né, ó, voltar. Se eu for nessa texto 3 aqui, ó, tá indo para o Unsplash. Eu vou fazer isso. Texto 3, ó que legal. Foi para o meu Unsplash. Tá? Mas eu não quero Unsplash, eu quero ver a nossa página. E o texto 4? O texto 4 vai para tudo isso daqui, né? O que, que é isso? Isso daqui é a pesquisa que eu fiz no Google sobre padding, searching, margin, tá? Daí ele pega um monte de informação, quem que fez, a hora que fez, por que fez, né? Qual, da onde veio, o que que vai, é um monte de coisa que o Google quer saber de você, mas na realidade, ó, ele vai exatamente para aquela página onde a gente estava. Entendeu? Legal. Agora tem algumas maneiras de fazer, por exemplo, que nem quando eu vim para aqui para esse cara aqui, ó, o Splash, o Unsplash abriu na mesma janela, né? Mas tem jeito de eu fazer o Unsplash abrir, por exemplo, tá? Numa outra aba. Então, eu faço assim, ó, Target, tá? Target, tá? E coloco New, por exemplo. New, tá? E salvo aqui. O que, que vai acontecer? Se eu vier nesse texto 3, ele abre uma outra janela aqui para abrir o splash que eu quis. Pô, e esse que é a maravilha das páginas da internet. Tá, então o que, que fica de recado? A gente, às vezes, a gente quer começar com um negócio bonitinho, cheio de frescura, já quer fazer uma página desse jeito aqui. A gente até consegue, só que para chegar numa página desse jeito aqui, você pode copiar o código do cara e olhar o que o cara fez. Só que se você fizer isso, você pode até mudar o que você quiser, vai ficar bonitinho. Só que você não vai saber o básico, que é por que, que as coisas funcionam dessa maneira que funcionam. E isso é muito importante para a gente que está aprendendo. Tá bom? Ó, desculpa aí a quantidade de horas, os erros e acertos e as memórias fracas, né? Mas como não é editado isso daqui, eu dou aula e depois eu pego e gravo, porque editar dá um trabalho demais. E, portanto, por causa desse trabalho, se você gostou, dá um joinha aí. Ajuda, né? Eu queria chegar nos meus, pelo menos 1.000 assinantes no canal, para eu conseguir monetizar e fazer uma graninha com essas coisas que eu faço. Eu já falei que eu vou preparar apostilas, vou deixar apostilas disponibilizadas para vocês, tá? Mas é um pouquinho mais para frente, tá? E, obviamente, eu estou fazendo isso como um teste e eu ganho dinheiro com isso. Eu dou aula, então eu quero ganhar dinheiro com isso também no YouTube, tá? E depois eu faço um canal de opiniões, né? Para só falar treta. Beleza, moçada? Muito obrigado aí pelo apoio. Antes de sair, é aquela técnica de sempre, né? Que eu tenho que parar de apresentar e vocês veem minha cara bonita e maravilhosa aí, inteirinha na tela, né? E daí agora sim eu tenho que olhar, né? Porque quando eu faço assim, faço assim, faço assim, faço assim, eu tô olhando e vou interromper. Não esquece de dar like, tá? E indica para alguém aí. De repente tem alguém que queira aprender e consiga aprender do jeito que eu ensino. Valeu, obrigadão, até mais, moçada. Eu tô olhando para você.